Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Pipoca, pra gravar um dos vídeos mais pedidos aqui pra vocês. E pra quem pediu tanto esse vídeo, a gente já fez até uma introdução aqui que foi sobre a história da Jingles, mas hoje eu vim com a estrela que deu origem a essa empresa contar na íntegra. E a minha história com a Pipoca começou no ano de 2014, que foi o ano que ela nasceu. E logo depois que eu adotei ela, como vocês podem bem notar, ela é uma vira-lata muito espoleta. E como vocês podem ver, a Pipoca é ótima em me desmentir, porque de espoleta ela não tá nada hoje, mas a gente tá gravando esse vídeo apenas na força do petisco. E como eu tava contando pra vocês, a nossa história começou no ano de 2014, que foi quando a Pipoca chegou na minha vida. E ela chegou bem na época do inverno, ela nasceu em junho, então imaginem aquecer um cachorro pequenininho, sem pelo, foi muito difícil. E a gente não encontrava produtos pro tamanho dela, e além da gente não encontrar produtos pro tamanho dela, a gente não encontrava nada de produtos legais. E ainda como se não bastasse não encontrar nada de produtos legais, a Pipoca era extremamente alérgica a qualquer tipo de tecido e fricção na pele dela. E como se não bastasse a gente já não encontrar nenhum tipo de produto legal pra Pipoca, a gente, na verdade, estava na busca por produtos que fizessem ela se parecer com a gente. Nunca foi a nossa ideia encher ela de vestidinhos e laços e nem nenhum tipo de mimo, assim. Nenhum desse tipo de acessórios faz parte da personalidade da Pipoca. Ela é uma cachorrinha que desde filhote sempre gostou muito de brincar, muito de se sujar, então não fazia sentido nenhum colocar um vestido nela ou colocar qualquer coisa que fugisse dos instintos naturais. E lá em 2014, tudo que a gente encontrava no mercado era isso. Era vestido, era laço, era macacão. Eram produtos sem qualidade. Nos pet shops, né, não tinha tanto comércio online naquela época, mas nos pet shops principalmente eram assim. E foi então que eu encontrei umas peças muito legais pra ela no AliExpress. Mas assim como todo comprador de produtos pra cachorro no AliExpress de primeira viagem, eu acabei comprando o tamanho pequeno demais pra quando chegasse. Então, os produtos chegaram só 4 meses depois. E como não era surpresa, 4 meses depois a Pipoca já tinha crescido e os produtos estavam na estica pra ela, então ela não usou praticamente nada. E depois que isso aconteceu, eu pensei que seria muito legal se eu conseguisse fazer pra ela algumas roupas que realmente tivessem o tecido mais parecido com o de humanos, que não fosse aquele soft, sabe, que parece mais um cacto do que uma roupa, de tanto que espinha a pele. Mas em nenhum momento eu pensei que fazer essas roupas pudesse se tornar um negócio e que isso pudesse se tornar minha vida. Eu tinha outro emprego, outra rotina e não era nem um pouco minha intenção empreender num ramo desses. E mesmo assim eu decidi sim comprar alguns tecidos e testar algumas roupas pra Pipoca. De primeira não deu muito certo, mas foi depois que eu fiz essas roupinhas que eu realmente comecei a pensar numa possibilidade de fazer isso pra venda. Mas aí, ainda era 2014, a gente já tava chegando no verão, eu ainda tinha um emprego, então em nenhum momento isso passou pela minha cabeça de tirar do papel. Mas aí, em 2015, minha vida começou diferente. Eu decidi que eu não tava tão feliz assim no meu emprego, que tava basicamente esgotando todas as minhas energias e por mais que eu amasse fazer o que eu fazia, eu não queria continuar com aquilo. E aí, eu saí, mas ainda não tinha me lembrado da ideia que eu tive de fazer roupinhas pra cachorro. Eu tinha decidido que eu gostaria de fazer alguma coisa própria, mas aí eu tirei um tempo pra realmente pensar o que eu gostaria de fazer. Como a Pipoca fazia parte de todos os momentos comigo, eu acabei olhando pro lado e realmente me lembrando da ideia de que seria muito bacana fazer essas roupinhas. E foi então que eu pensei, pô, não tem produtos de qualidade no mercado, ninguém tá fazendo essas peças. Então eu comecei. E mesmo depois de começar, nunca na minha vida a intenção era viver disso. Eu gostaria de fazer alguma coisa que me fizesse descansar por um tempo, mas em nenhum momento que isso se tornasse a tarefa oficial da minha vida. E logo depois que a gente começou a Jingles mesmo, a ideia era optar por produtos que fizessem o cachorro ser cachorro. Mas também não tinha ideia de como traduzir isso em uma marca. E naquele momento, tudo que eu poderia fazer era traduzir em produtos. E foi então que a gente optou por fazer alguns produtos como moletons, camisetas, regatas, tudo que fugisse de laços, vestidos e frufrus. Como eu já tinha falado, naquela época era tudo que a gente conseguia encontrar em pet shop,
o comércio eletrônico ainda era um deserto, poucas pessoas vendiam roupinhas online, mas ainda quem vendia eram as roupinhas habituais que a gente estava acostumado a ver na época. E a gente começou a fazer essas peças. Sem pretensão nenhuma, a gente produziu um estoque sem planejamento, sem preparo e sem ideia nenhuma de como iria vender. A gente realmente só começou a fazer. E depois de um mês que esse mini estoque estava pronto, a gente saiu pra vender, batendo de porta em porta mesmo, nos pet shops da cidade. E adivinhem, pra quem imaginou que foi um sucesso, não foi bem assim. Porque como a gente chegou com peças que ainda não eram costume, né? As pessoas não estavam acostumadas a ver cachorro de moletom, meio que foi um choque. Então os pet shops não aceitaram muito bem. E até pra quem não lembra muito do ano de 2015, as próprias lojas de pet shop elas não eram muito preparadas para cachorro, né? A gente vinha de uma ideia de humanização que realmente tornava os cachorros meio humanos, e isso não era a nossa ideia. E nas lojas isso não era diferente, a gente encontrava ainda muitos produtos que deixavam eles travados, né? Então, até era muito comum a gente ouvir que meu cachorro não gosta disso, meu cachorro não gosta daquilo. E não é porque eles não gostavam das coisas, é porque realmente aquelas coisas não eram feitas para eles. E como a gente é brasileiro, não desiste nunca, a gente não parou e a gente colocou na cabeça, sim, que aquilo se tornaria algo legal um dia. E felizmente no nosso caminho a gente encontrou pessoas que realmente compraram a nossa ideia, clientes, lojas, parceiros e que gostaram dos nossos produtos e que fizeram parte de toda a nossa trajetória para que a gente pudesse estar aqui hoje. Depois que tudo isso aconteceu, a gente decidiu que era hora de começar a vender online também. O Instagram já estava estourado de perfis de cachorro e muitos desses perfis queriam comprar as nossas roupinhas, mas a gente não tinha e-commerce. Então a gente resolveu vender por marketplace e naquela época quem abriu as portas pra gente foi o Elo7. E a gente teve uma experiência muito, muito, muito gratificante nessa plataforma. Foi aonde a gente conquistou clientes que caminham com a gente até hoje. E mesmo sem ter marca, sem ter nada muito estruturado, a gente sempre gostou de fazer o pouco muito bem feito. E acho que foi aí que a gente acabou ganhando espaço. A gente, apesar de ser muito pequeno, de ter uma equipe reduzida, de muitas vezes fazer as coisas pelas próprias mãos, a gente nunca deixou de fazer e nunca deixou que isso se tornasse um empecilho. E eu acho que isso faz toda a diferença na história de qualquer pessoa, e de qualquer pessoa, principalmente, que decide empreender. Porque ouvindo a história assim, de uma forma como um todo, parece até que foi fácil. Mas na verdade não foi nada fácil. Só pra vocês terem uma ideia, a gente começou a Jingles em 3 pessoas. A minha mãe sempre costurou a vida inteira, então foi ela que decidiu dar esse passo junto com a gente, ensinando tudo que a gente pudesse saber sobre costura. A gente não sabia pregar um botão na mão, pra vocês terem ideia, então a expertise era zero mesmo. E se a gente colocasse na balança os pontos que pudessem dar certo ou errado, tinha tudo pra dar errado. E foi realmente com força de vontade, em querer fazer o negócio acontecer e dar certo, que fez a gente caminhar e realmente chegar aqui, porque no começo ninguém aposta no seu plano a não ser você mesmo. E esse foi um plano que a gente apostou muito, e conforme os meses foram passando, as coisas foram acontecendo, foi o que realmente a gente se identificou fazendo. E acho que em pouquíssimo tempo a gente já não conseguia se imaginar fazendo nada diferente da Jingles. E realmente quando a gente começa a caminhar, a andar, a ver que as coisas realmente podem dar certo, é onde a gente pensa em crescer. Então, basicamente, a gente teve de 2015 a 2017 para fazer um big laboratório. Foi onde a gente testou e se permitiu errar e acertar em mais de diversas coisas que vocês podem imaginar. Desde produção, a clientes, a estilo de marca, a estilo de produtos, a métodos de confecção. Foi exatamente nesse período que a gente se permitiu. Se a gente tinha alguma margem para fazer algo errado, foi nesse período. E aí, em 2017, a gente começou realmente a pensar diferente, porque, querendo ou não, a Jingles foi um processo muito precoce até nas nossas vidas, porque
É difícil pra alguém, por exemplo, de 20 anos de idade começar uma marca. Acho que todo mundo com 20 anos de idade, por mais que tenha uma ideia do que quer fazer, não tem a ideia da certeza do que pode ser um futuro. E eu tava muito certa de que eu queria incluir a Jingles no meu futuro e eu precisava fazer isso de uma forma muito responsável. E aí, como tudo que a gente faz, a gente não tinha uma estratégia, mas a gente tinha uma vontade muito grande e a gente começou a realmente agir por um planejamento. A gente sabia que a gente precisava de mais pessoas junto com a gente precisava de produtos diferentes, a gente realmente precisava posicionar a Jingles como marca. Porque apesar da ideia dos produtos estarem sendo muito bem aceitos e ser tudo muito legal, eu acho que a gente não sabia se comunicar da forma correta. E por o nosso produto ser roupas e acessórios, é muito difícil tentar classificar isso como uma necessidade de primeira linha. E não tem como classificar como uma necessidade de primeira linha mesmo. Hoje o nosso produto no mercado é considerado totalmente supérfluo e apesar de a gente não ver assim, a gente precisava encontrar uma forma de comunicar a marca desse jeito. E depois que a gente tava com todos esses pilares já muito bem definidos internamente, a gente realmente começou a tirar as coisas do papel para que elas pudessem acontecer no nosso plano real. E foi então que, por uma grata surpresa do destino também, a gente não tinha planejado isso, mas a Esté sempre foi uma grande cliente da marca. E no momento da vida dela, que ela também estava querendo empreender, também estava querendo trabalhar com isso, a gente se encontrou realmente para fazer negócios. E foi então que ela veio para se formar e começar a fazer parte do time da Jingles. E depois que a Esté entrou, a gente realmente começou a se organizar e partir para o plano número 2, que era realmente posicionar a Jingles como uma marca que fizesse sentido no mercado. E foi nisso que a gente dedicou energia nos últimos 2 anos. E depois desse passo de realmente definir a Jingles como marca, que é a marca que vocês têm acompanhado desde então, que agora a gente tem vivido muito mais juntos, que a gente tem aparecido muito mais e realmente feito parte dessa nova vida de cão, que a gente conseguiu dar grandes passos. Então, imaginem, levaram basicamente 5 anos para que grandes coisas acontecessem com a gente. Hoje a gente consegue fazer parte de grandes lojas. Hoje eu acredito que a gente conseguiu sim construir um nome que faz parte da vida de vocês e principalmente que faz sentido na vida de vocês. A nova vida de cão que a gente tanto fala e tanto tenta estimular, ela chega para vocês através de produtos, mas em nenhum momento são os produtos que fazem a diferença na vida do cachorro que vocês têm. O que realmente faz a diferença na nova vida de cão é a gente viver ela. E é dessa forma que a gente consegue empacotar esse estilo de vida, através das camas, através dos acessórios, através das roupas que ainda são o nosso carro-chefe. Foi com elas que a gente começou e é com elas que a gente vai seguir até o fim. E a gente tem procurado se reinventar de 1001 formas para poder entregar essa nova vida de cão da forma mais fiel e pura possível para vocês. E acho que o resultado tem sido muito bom. A forma que vocês têm feito tudo isso acontecer e têm vivido isso junto com a gente faz toda a diferença. E em nenhum momento a gente está construindo uma marca para que vocês sejam apenas admiradores e grandes fãs. A gente realmente está construindo uma comunidade de amigos e de pessoas que acreditam na mesma coisa. E a gente é isso mesmo que vocês conseguem ver daqui. Acho que a nossa paixão em fazer isso, em tratar de tudo isso com vocês, é algo que supera até mesmo quem a gente realmente é. É uma coisa que a gente gosta de fazer e a gente jamais conseguiria colocar isso em palavras. Hoje, a Jingles, principalmente na vida das pessoas que fazem ela acontecer, é uma coisa que a gente respira 24 horas por dia. E não poderia ser diferente, porque é o comprometimento com o resultado que a gente quer entregar. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês é que, por mais que exista essa marca e toda essa movimentação por trás dela, o que realmente faz a gente acontecer são vocês. O que faz a gente existir são vocês.
E eu não canso de repetir isso, porque é real. Nada disso seria possível se a gente não tivesse pessoas que apostam e acreditam no que a gente faz. E por isso, a gente quer agradecer muito vocês por estarem diariamente aqui, por realmente comprarem a nossa ideia e, muito mais do que isso, aplicarem na vida desses seres que são tão especiais e tão incríveis na vida de cada um de nós. Eu acho que se existe algo em comum entre a gente, são eles. E eles são nosso elo eterno, eles sempre vão nos conectar e sempre vão fazer a gente estar aqui presente pra vocês. No nosso dia a dia pra entender, mas de certa forma vocês fazem parte de tudo isso, então hoje só tenho a agradecer por esse tempo que vocês dedicaram a escutar essa história e por todos os dias estarem aqui vivendo essa história. E por mais que hoje a gente tenha tentado passar um pouquinho do que foi toda essa nossa trajetória, acho que pra todo mundo que vive isso 24 horas por dia, é difícil colocar em tão poucas palavras, realmente viver. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho de nós. A gente vai continuar aqui, eu prometo aparecer muito mais vezes. A Pipoca também se despede. Um super beijo e até a próxima. Ah, e a gente voltou pra contar um segredo pra vocês. A gente tá só no começo. Então, vamos junto continuar nessa nova vida de cão. E a gente espera sempre ter vocês aqui, tá?